Olá, amigo mecânico, seja bem-vindo a mais uma live da revista O Mecânico. O Mecânico ao vivo agora em outro formato, adaptado aos nossos tempos de quarentena, né? Infelizmente, essa pandemia que acometeu o mundo inteiro e afetou todos os negócios, todos os setores, e também o setor de reparação automotiva, o setor de manutenção, e isso inclui todos nós, tanto vocês que estão nos acompanhando, como a gente da Infinimídia, nós que produzimos a revista Mecânico, nós que produzimos o curso do Mecânico, o Congresso Brasileiro do Mecânico, nós estamos trabalhando de casa para continuar levando informação e conhecimento diretamente para vocês aí em casa. Muitas oficinas ainda estão funcionando, muitas oficinas ainda estão atendendo, seja remotamente, né, serviço de leve trás, algumas ainda podem trabalhar presencialmente, mas todos nós, né, todos nós ficamos afetados pela diminuição de serviços, pela diminuição de circulação dos automóveis, aí pesquisas que desde o final de março já teve uma diminuição drástica no uso do automóvel, né, muito decorrente diretamente da quarentena, do isolamento social, e obviamente isso impacta no faturamento, impacta no lucro, impacta na manutenção do negócio em si. Pensando em levar informação sobre gestão, pensando em levar dicas para o mecânico, para não só enfrentar esse momento, mas refletir também sobre o modelo do negócio, a gente entrou em contato com o Sebrae e nós conseguimos aqui o nosso, que nós podemos já chamar de amigo, né, porque a gente já conversou com ele várias vezes, já participou do congresso, o José Paulo Albanês, que é coordenador estadual do Sebrae e especializado em oficinas mecânicas, em orientação em empresas de manutenção automotiva. José Paulo, muito obrigado por aceitar esse nosso convite, muito boa tarde, e gostaria que você começasse explicando um pouco sobre o seu trabalho dentro do Sebrae e sobre o que você tem visto nessas primeiras semanas, as primeiras 3 semanas aí de quarentena, de isolamento social, o que você tem visto nas oficinas com quem você tem contato mais próximo. Boa tarde e muito obrigado. Boa tarde, Fernando. Eu que agradeço o convite, né, da Revista Mecânica, né, muita gentileza sua, uma honra estar aqui com vocês. E realmente eu sou coordenador estadual da reparação automotiva e comércio de autopeças do Estado de São Paulo. E nesse período inicial, né, da crise da Covid-19, as primeiras 2 semanas elas foram até interessantes para algumas oficinas mecânicas, porque eles perceberam que eles continuaram trabalhando, né, diferente de outros setores que acabaram tendo que fechar as portas, e teve até um certo entusiasmo, mas foi bem, diria para você, bem assim, curto período, né, que logo em seguida teve realmente uma redução dos serviços. Então, eles entregaram os serviços que estavam já fazendo, alguns serviços pontuais apareceram, e em seguida teve uma retração também. Então, hoje a situação acompanhando com o mercado, uma redução de 70% mais ou menos dos serviços, né? Mais ou menos 70%. Quem tinha serviço agendado, quem trabalha com agendamento, teve ainda uma pequena sobrevida, se a gente pode falar assim, Sim, mas sim, entendi. para o pessoal que trabalha com cliente passante deve estar sendo mais complicado ainda, né? Sim, porque aí, por a impossibilidade dos clientes saírem, né, da restrição de circulação, as pessoas acabam tendo um pouco de receio de sair, né? Então, mesmo quem teria estar em home office e poderia até consertar, tem um pouco de receio de sair. Então, nós vamos conversar durante a nossa vídeo, né, algumas alternativas para o mecânico explorar também. Então, eu acho que também tem boas oportunidades, apesar de ter a retração, temos boas oportunidades também para passar para o nosso amigo mecânico. Quem está acompanhando pelo Facebook essa live, pode deixar o seu comentário com a sua pergunta. A gente vai passar aqui para o José Paulo. Acompanhe que hoje vai ter muitas dúvidas, aliás, desculpa, muitas dicas interessantes para vocês acompanharem. Deixe as suas perguntas, as suas observações aí na caixa de comentários pelo Facebook e a gente passa para o José Paulo. Bom, é impossível, né? Quem não trabalha com epidemiologia, infectologia, quem não trabalha com esse tipo de cenário, não tinha como se preparar para uma situação dessa, né? É impossível a gente prever
que uma pandemia vai tomar conta do mundo em 4 meses e vai transformar a economia mundial num caos, que nem está hoje, né? E transformar o nosso modo de vida como tem transformado. Mas isso, nesse momento, evidencia quem estava preparado para uma situação de crise e quem não estava, né, dentro da gestão do negócio. Que tipo de, se a gente pode falar genericamente aqui para começar, que tipo de medidas as oficinas mecânicas já deveriam ter tomado, né, o que você vê que, com relação a outros negócios, a gestão das oficinas, como aquilo que elas já poderiam ter melhorado, aquilo que já deveria ter sido implementado de forma mais comum no setor em matéria de gestão e ainda não está, ainda são vícios que estão ainda propagados no negócio como um todo. Então, Fernando, eu acho que a crise Covid, né, que é causada pela Covid-19, ela vai dar, assim, eu diria para você, um repensar do empresário, porque eu acho que a crise a gente vai ter que tirar o lado positivo dela, né? Então, o lado negativo, é lógico que as pessoas vão ter problemas com o faturamento em queda, muitas pessoas vão ser desempregadas, outras em estabelecimento, infelizmente, vão fechar. É um processo que vai acabar ocorrendo. Mas eu vi números que o Sebrae apontou de uma pesquisa relacionada com o período antes da crise e pós-crise, né? Então, algumas empresas, a pergunta do Sebrae era como que está seu controle financeiro durante o período da crise? Fala, olha, eu tenho condição de permanecer 28 dias, na média, eu suportar sem faturamento. A partir disso, eu já tenho uma crise. E aí foi feita uma pergunta, a mesma período da crise. Na média, assim, fazendo isso para o nosso amigo, os empresários ficam conhecidos, infelizmente, apenas 31% estavam bem antes da crise Covid. Então, os números apontam que uns estavam em situação regular, outros estavam em situação ruim. Então, 31% estavam em uma boa situação antes da crise. Então, você vê que do universo aí de 100%, né, apenas 30% estavam bem, né? Ou seja, eles tinham um bom controle financeiro, não tinham dívidas, estavam conseguindo trabalhar de uma forma rentável, né? Então, é um ponto para a gente trabalhar bastante a questão da gestão. Eu te diria até que o controle financeiro, ele é fundamental nessa parte. E eu já atuo no setor com os reparadores automotivos desde 2014. E a gente percebe que está tendo uma mudança na visão deles, na importância da gestão. Mas eu sei que o setor é carente, assim, o foco, aliás, deles, com razão, é a parte tecnológica. Então, como tem muita novidade em tecnologia, mudança de motores, os modelos mudando todo ano, o empresário tem que se especializar na parte técnica, mas ele, daqui para frente, ele não pode esquecer de cuidar com muita atenção a parte da gestão financeira. Isso é muito importante, porque vai ajudar com que ele recupere e se mantenha forte durante os próximos períodos que a gente espera que seja breve esse período da crise, né? É uma coisa que a gente vê muito, né, o José Paulo, que é o mecânico, que é um cara, né, especializado, super competente, né, não só o empresário estabelecido, ou o empresário mecânico estabelecido, que já tem uma oficina de sucesso, deixar a parte de gestão de lado para focar no operacional, que nem você comenta, né, mas também o mecânico que ele vem de uma formação já que ele aprendeu, que ele fez cursos, trabalhava numa oficina e trabalhava numa oficina que não era dele e vai abrir a própria oficina, né? E muitos ainda não têm essa visão de que ele é um empresário, que ele é um dono de empresa, né? Ainda é uma coisa que ele delega, né? Para a filha, para a esposa, para outras pessoas e ele não toma conta diretamente daquilo. Ainda é um problema, né? Sim, eu sempre digo que quando a gente visita os empresários, eu falo, eu sou dono da oficina mecânica, eu sou mecânico. Fala, não, você não é dono da oficina mecânica e nem é mecânico, você é empresário e a sua empresa é uma oficina mecânica. Então, você tem uma empresa, você não tem oficina mecânica. Então, essa já é a primeira
quebra que o empresário tem que ter, né? Aquela figura do mecânico, eu diria que ela já não vai existir mais, que hoje o profissional mecânico, tem que ser super especializado, né? Então, não basta ele ser um conhecimento como antigamente, que não era tanta tecnologia como hoje. Hoje, a tecnologia exige um preparo super exigente da formação dele como técnico, mas ele também não pode esquecer da questão empresarial, dos controles financeiros, porque isso faz toda a diferença entre o sucesso e às vezes, o fracasso da empresa, né? Então, você ser um excelente profissional, muitas vezes ele não te leva ao sucesso, porque você não concluiu o que é necessário do empresário, que é o controle pontual de tudo, né? Então, nós vamos ver vários exemplos de como que é importante vários controles financeiros, né? Os indicadores, que são muito importantes você ter na sua empresa, nós vamos falar sobre isso também. Alguns indicadores são interessantes até para ele saber se ele está dentro de um planejamento, né, que é importantíssimo também a gente fazer um planejamento de todo o negócio, principalmente na oficina, e a gente explicar por que é importante e qual a importância do controle dos indicadores. Podemos já comentar, então, vamos entrar um pouquinho mais na parte técnica da gestão. Quais são esses indicadores? O que você pode passar aí para o mecânico? O que ele tem que olhar, os indicadores que ele tem que olhar dentro da oficina dele? Então, o primeiro ponto, assim, do controle financeiro é ele saber exatamente, ele conhecer os números da empresa dele, não com detalhes, porque o detalhe ele pode ter no relatório com alguém, a filha, o filho, né, a esposa ajudando no dia a dia, ela pode ter todo esse detalhamento, mas ele saber quanto custa a oficina mecânica por mês, quanto ele gasta com salários, com aluguel, caso ele pague, né, quanto ele gasta com peças, enfim, as despesas. Quanto disso a parte de faturamento dele? Como que é feito o faturamento? Quantos carros ele atende por mês? Enfim, ele ter todo esse controle rigoroso numa planilha, mas ele ter noção de tudo. Então, quando a gente perguntar para ele assim, qual foi o seu lucro no mês de janeiro? Ele fala, o meu lucro em janeiro foi tanto. Em fevereiro eu tive o lucro, faturei tanto e tive um lucro de tanto. Então, ele ter esses números na cabeça, ele saber exatamente o faturamento dele mensal, né? O quanto ele gasta e quanto sobra. Porque muitas vezes, infelizmente, a gente pergunta para o empresário 6 meses atrás, ele não sabe. Assim, ele fala, mais ou menos foi tanto. Quanto fez o seu faturamento 3 meses atrás? Mais ou menos isso. Quanto foi a despesa? Mais ou menos. Então, ele tem na cabeça dele fica uma informação muito vaga, né? Ele não sabe exatamente. Quando ele fala mais ou menos, é que ele tem quase certeza que ele não sabe. Porque nos indicadores, a gente apontou isso. Nós fizemos um trabalho com eles, né? Com várias oficinas mecânicas, levantando controles e a parte de indicadores. Um dos indicadores, por exemplo, era o retrabalho. Quanto que ele tinha de retrabalho? Então, uns falavam assim, eu tive mais ou menos 1% de trabalho, 2%, 3%. Então, quando a gente aplicava o indicador, né, assim, para apontar exatamente o quanto que foi o retrabalho dele, um exemplo, eu falo, quantos carros você atendeu esse mês? Eu atendi 60 carros. Quantos que retornaram para você fazer algum tipo de reparo? Voltaram em torno de 6 carros. Né? Então, você fazia conta. Bom, se ele atende 60, voltou 6, o retrabalho dele é de 10%, né? Não 1%. Então, aí até o empresário ele se confundia, porque o número não está muito claro na cabeça dele, porque não é uma prática dele trabalhar com números, e sim ele trabalhar na parte operacional, parte mecânica, tecnológica, né? Então, isso que é um desafio para o empresário, ele ter esse desafio de implantar um planejamento e, dentro do planejamento, criar 2, 3 indicadores para ele poder acompanhar. Por exemplo, um retrabalho. Hoje a minha oficina tem 10% de retrabalho. Isso é um custo para o empresário, porque quando você traz o carro de volta, você tem que parar um funcionário que está atendendo um carro de hoje para fazer um serviço que foi feito 15 dias atrás. Então, perda de tempo, o material muitas vezes vai ter que usar uma peça, enfim, você vai ter todo um trabalho que vai gerar um custo na sua empresa. Então, quanto mais retrabalho você tem, mais custo você vai ter na sua empresa. Então, o objetivo, vamos reduzir o retrabalho
10%, eu quero que caia para 8, para 7, para 6, para 5, até chegar no número que eu considero ideal, 3%. Então, 3% vai ser o meu objetivo. Eu vou trabalhar todo mês para fazer isso aí. E muitas vezes a solução, a gente pensa, retrabalho, algum erro do funcionário. Não, às vezes é um treinamento simples, né? Um funcionário está errando, aí a gente descobre o retrabalho é o funcionário tal que precisa de um treinamento porque ele não conhece um determinado procedimento. Aí fez o treinamento, adaptou, pronto, reduziu o retrabalho. O foco do retrabalho, né, é muito importante identificar, né, porque você fica fazendo, se você simplesmente trata todos os retrabalhos de uma maneira só, né, você nunca vai, é uma fraqueza que você está deixando de explorar e Sim. solucionar na empresa, né. Muitas vezes pode estar numa falta de ferramenta, numa falta de treinamento, que nem você disse, em peça de fornecedor que não é a peça correta, né? Sim. Então, tudo isso, você tem que saber qual que é o foco do retrabalho, né? Principalmente hoje que o cliente, muitas vezes, ele compra e leva a peça. Então, é outro problema também que o mecânico tem que ficar muito atento para ele não ter um retrabalho por uma peça que não foi ele que comprou, foi o cliente que trouxe, e aí ele acaba tendo, entre aspas, um retrabalho devido ao cliente. Então, isso também tem que ser colocado como ponto de atenção, não aceitar qualquer tipo de peça, né? Ou pedir a garantia do trabalho dele, não da peça. Se deu problema da peça, o cliente vai ter que procurar o fornecedor de onde ele comprou a peça, né? Isso daí é uma discussão que todas as oficinas que a gente acaba visitando é uma discussão porque o cliente quer abaixar o custo do orçamento, né? Quer abaixar o valor do orçamento de qualquer forma, né? E aceitar a peça que ele traz, né? Como não é do fornecedor de confiança do mecânico, né? Muitas vezes não é. É de uma fonte que ele desconhece. Ele aplicar essa peça é quase certeza de dor de cabeça, né? Porque se ele não conhece o fornecedor, não conhece a procedência. Muitas vezes é uma marca que é desconhecida, uma marca que é de um aftermarket externo, né? E aplicar aquela peça é muito arriscado, mas por outro lado, isso é de um lado. Do outro lado, a oficina tem que gerar tem que gerar o lucro, não pode dispensar o trabalho, né? Então, o lado especialista do mecânico, hoje ele fica muito entre a cruz e a espada. Aceito o serviço que eu não tenho certeza de que vai dar certo, ou eu imponho o meu lado especialista. O certo é impor o seu lado especialista e falar, essa peça eu não conheço, eu não tenho como te garantir que o meu serviço vai ser 100%. Mas daí ele acaba pegando pelo lado financeiro. Como equilibrar? Se existe como equilibrar isso? Exatamente, isso é um grande dilema mesmo, Fernando, porque aí o cliente chega com a peça, ele já fez orçamento, você vai cobrar a sua mão de obra, só que você fala para o cliente, olha, essa peça que você trouxe, ela não é de boa qualidade, ela pode ser que ela vai te dar problema daqui a um tempo, você vai ter problema com essa peça. Aí o cliente fala, não, mas eu olhei lá no manual, parece que é de boa qualidade, ela é bem comprada na internet, é um valor que está mais em conta, é um valor que eu posso, né, tá dentro do meu orçamento, então realmente é um problema de você, se você recusa lá de fazer esse trabalho, você perde um cliente e vai ficar insatisfeito com você. Então, o certo mesmo seria você alertar o cliente que aquela peça não é de boa qualidade e não dar a garantia da peça, porque a peça não foi você que recomendou, foi ele que trouxe. Então, você garantiria que caso a sua garantia é sobre o serviço que você está prestando. Caso ele tenha problema com a peça, fica bem claro que seria um problema de ele resolver. Como acontece várias vezes, né? Eu tenho certeza que com nossos amigos aí, mecânicos que estão nos assistindo, eles têm vários casos que aconteceram isso. Eles alertaram, o cliente não acreditou, ou preferiu ficar com a peça de uma qualidade menor, passou um tempo, voltou e teve que fazer um retrabalho, mas só que no sentido para o cliente, porque o cliente teve que comprar outra peça de melhor qualidade, e aí sim ficou bom o carro. Então, eu tenho certeza que muitos disso aí acontece diariamente. E, infelizmente, vai acontecer cada vez mais, Fernando, porque com acesso à internet, né, o cliente já chega na loja já sabendo as peças, né, quando o mecânico fala que vai ter que trocar, ele já pesquisa lá
rapidamente no smartphone, ele já vê que tem sites aí de compras, né, até de lojas de varejo, que já tem as peças já pagando em 8, 10 vezes, né? Então, hoje é até difícil, eu diria, para a situação de vender peça para a mecânica, para a oficina, vai ficar cada vez mais difícil. Ele vai ter que começar sempre focar em vender, o faturamento dele tem que ser, eu diria, 80% em serviço, talvez 20% em peças, né? E muitos clientes ouvem o que o mecânico fala, né? Então, esse público prefere seguir o que o mecânico falou, a qualidade que o mecânico compre, né? Já instale a peça, não vai nem ter o trabalho de ele comprar. Então, essas peças, eu diria que o faturamento vai ser 80%, 70%, né? 80% de serviços e 20%, 30% de peças, né? Então, esse seria o ideal, né? Do equilíbrio para a oficina mecânica. Mas também a gente não pode perder de vista, o mecânico, aliás, que está assistindo a gente, ele não pode perder de vista que ele é o especialista. Tudo bem, se o cliente faz tanta questão de comprar a peça, tem que ser a peça que o mecânico se sinta seguro de instalar. Falar, beleza, você vai essa peça em 12, 18 vezes, mas é a peça que eu quero para instalar e te garantir que o seu serviço, né, que o serviço que eu vou fazer no seu carro é o serviço correto, é o serviço que vai durar a vida útil da peça, que vai resolver o seu problema, né? Porque também não adianta a gente simplesmente admitir que o cliente traga a peça, a gente instala no carro para não perder o serviço. Tudo bem que o retrabalho vai ser do retrabalho se instalar uma peça ruim é do cliente, mas de qualquer forma ninguém leva o carro na oficina de bom humor, porque sempre assim, a gente tem essa cultura de manutenção corretiva, então sempre que você chega com o carro na oficina, você nunca está geralmente o cliente nunca está no bom humor porque alguma coisa quebrou no carro, né? Então já começa por aí. Então, como que a gente pode orientar o mecânico a falar para o cliente exatamente isso de uma forma que o cliente entenda que não é eu estou tentando evitar a palavra, mas não é desonestidade, não é querer se aproveitar, mas sim é querer garantir a segurança. Traga a peça correta, a peça que vai resolver para o seu carro e assim eu consigo garantir o serviço. Como que ele pode passar isso para o cliente? Eu acho que no caso, Fernando, ele poderia, honestamente, ele colocar a opção de peça que ele instalaria no carro, para, olha, a melhor peça para o seu carro é essa peça. Daí ele fala, mas tem essa paralela aqui, tem essa similar aqui, essa alternativa. Ele fala, não, essa peça ela vai te dar um custo menor para você hoje, só que ela vai, daqui a X mil quilômetros, você vai ter problema com essa peça, ela vai quebrar ou vai dar algum desajuste. Compra essa peça que você vai gastar um pouco mais, eu recomendaria que você comprasse essa peça. Então, você orienta o cliente não só na questão de custo, mas a questão também de não retornar para a oficina, né? Como você falou, ninguém levanta com aquela vontade de trocar uma embreagem no sábado de manhã, né? Então, a pessoa levantar então, vai, a pessoa vê, isso. Hoje eu vou trocar a correia, hoje eu vou trocar a correia do meu carro, né? Exatamente, pastilha, freio, né, os discos, né, pastilha, os discos de freio, e ninguém levanta com aquele bom humor, né, então a pessoa vai já meio, então quando você vê um preço que você pode economizar em peça, você sempre, como é um leigo, a pessoa sempre vai achar que é como comprar uma roupa, etc., mas não é. O carro é um sistema de segurança, né? Então, é a segurança sua e da sua família que está ali dentro. Então, vale a pena você investir um pouquinho mais numa peça de qualidade, de confiança que seu mecânico recomendou. Então, acho que ele teria que partir desse lado, da confiança. Nós já temos os primeiros... Sim, nós temos os primeiros comentários. A Débora Silva comenta aqui que no caso do cliente trazer a peça, ela sempre ressalta o possível custo futuro, né? Mas sempre recomenda a peça original, primeira linha, mas ressalta o custo futuro, ou seja, o retrabalho que uma peça de má qualidade ou de qualidade inferior, né? Vamos colocar dessa forma, uma peça de qualidade inferior vai causar. O Alexander
Sauersig, desculpa, não consegui pronunciar o seu sobrenome corretamente. Ele fala que o cliente só pensa nos mais baratos e até peças de desmanche eles trazem. Isso realmente é complicado, né? Existe uma lei, né? Aqui no estado de São Paulo, não sei se já estendeu para todo o Brasil, não me lembro, que existe uma regulamentação para peça de desmanche, né? Mas se o mecânico não se sente seguro em instalar aquela peça, ele tem que avisar o cliente e tem que deixar aquilo bem claro, né? A Débora volta a salientar aqui que não adianta economizar agora e gastar futuramente. Esse é o ponto que a gente quer ressaltar aqui, que o mecânico precisa passar para o cliente que manutenção investimento, não é gasto. Manutenção do automóvel, investimento não é gasto, justamente por aquilo que o José Paulo falou. Envolve a segurança não só do motorista, como da família do motorista, como o dos outros motoristas, porque um carro que sofre um acidente pode envolver outros na colisão, né, e colocar em risco, né, a saúde de todos ao redor, né? Sim, além do aborrecimento, né? Imagine você com uma peça que o mecânico recomendou que você não comprasse, você uma marginal ou numa rodovia à noite, né? Voltando de uma viagem, quebra no meio da estrada, né? Além pode até nem causar um acidente, você pode conseguir manobrar e parar no estacionamento, mas e o risco de você ficar com a sua família parado ali numa estrada deserta, risco de assalto, né? Enfim, de uma série de problemas, sendo que o mecânico já tinha te alertado, né? Então aí você vai falar, putz, realmente, eu comprei a peça barata, agora estou num problema danado, estou na marginal aqui, num lugar super perigoso, na estrada, né? Voltando de um feriado, voltando né, no final de semana, e porque você não seguiu aquela recomendação do mecânico, né? Então, é lógico, tem a questão econômica, que infelizmente o consumidor sempre, muitos vão pelo preço, né? Mas o mecânico tem que fazer exatamente isso aí, trabalhar no sentido da segurança, né? Do conforto e segurança do consumidor, alertando, né? Sem dúvida. Nino Albano faz uma pergunta aqui para a gente sobre as peças que devem ser utilizadas. Ontem a gente fez uma live com a Techfil, né, fabricante de filtros. Não seria interessante sempre olhar para o catálogo de referência dos fabricantes? Essa não poderia ser a sugestão dos mecânicos, ou seja, os mecânicos não poderiam mostrar os catálogos dos fabricantes de autopeça que eles recomendam e mostrar para os clientes, olha, compra a peça desse código aqui, que esse eu garanto? Poderia ser também uma boa solução, porque evita que o cliente compre qualquer peça pela internet, mais barato. Ele fala, tem que ter a especificação técnica, né, nesse formato aqui, daí dá o catálogo de acordo com a especificação técnica, para que ele traga aquela peça daquela condição técnica, né, de acordo com a BNT, né. Sim. Seria uma solução melhor até, porque ele teria que comprar a peça, poderia ser até um pouco mais barata, mas desde que seguisse o padrão que o mecânico recomenda. Exatamente a peça que o mecânico quer, né? O Diego Emanuel Vieira, ele faz o comentário, infelizmente, por mais que a gente explique, sempre nos envolvemos na garantia de peças de segunda linha. Então, a saída aqui que a gente está propondo viu, Diego, para vocês que estão assistindo a gente se o cliente insiste em comprar peça, sempre oriente a comprar peça de primeira linha. Sempre, sempre, sempre. Coloque para o cliente de uma forma bem clara que vocês estão trabalhando pela segurança dele, pela segurança da família dele, pela segurança dos outros motoristas. Isso envolve não só o preparo de informação, né, da hora do reparo, como também a escolha da peça, né, porque tem que deixar bem claro, não é porque o produto existe, né, que ele vai resolver que ele vai resolver o problema. Não, todo mundo sabe, em todas as áreas, né, existe né, comida boa e comida ruim, roupa boa e roupa ruim, peça boa e peça ruim, né? E o mecânico tem que se responsabilizar como o especialista que garante a peça, né? Temos mais perguntas aqui. Na verdade, o comentário antes do Hélio Santos, isso acontece muito, o cliente traz a peça e quer que a gente dê garantia. É complicado. A mecânica Medeiro. Lembrando aos amigos que o mecânico é profissional responsável pelo reparo, importante. Inclusive juridicamente,
Por esse motivo, o técnico pode se negar a colocar o item. O mecânico pode sim ser responsabilizado juridicamente de um acidente, né? Então ele tem que se cercar de de todas as informações, de todas as garantias de que ele está fazendo um serviço que ele garante como o correto. Zeca da Zecar faz a pergunta: devido à modernidade e à internet, hoje em dia não tem mais cliente bobo. Tem canais que o cliente mesmo pesquisa o preço de peças, então sempre ser honesto. Sobre o cliente aparecer com o diagnóstico e a peça para fazer o trabalho. Como lidar com essa solução? Quando o cliente chega, peça e com o diagnóstico. O mecânico tem que se responsabilizar. Fala, eu preciso fazer o diagnóstico, né? Você viu na internet, mas preciso fazer o diagnóstico. Mas isso também entra em gestão. Como que ele lida com o cliente? O que a gente pode passar para o mecânico com relação à lida com o cliente? Porque isso também é uma coisa que a prática de muitos mecânicos não ensina, né? Tem que ter um tino um pouco comercial, tem que ter, tem que saber falar com o cliente. Como que a gente pode orientar, passar uma orientação, pelo menos aí, inicial de tratamento com o cliente? Hoje, com o avanço da tecnologia, o diagnóstico ele é fundamental. Então, muitas oficinas, elas não possuem, né, o scan para fazer o diagnóstico. E até um tempo atrás, conversando com os empresários mesmo, eles falavam que eles davam um diagnóstico gratuitamente. Então, o cliente chegava, ele fazia um orçamento, ele fazia o diagnóstico, porque as peças que tinha que trocar dava todo o preço, só que ele cobrava de mão de obra X reais. E muitas vezes o cliente pegava o diagnóstico e ia embora e trocava na oficina lá do outro do bairro, da esquina, no quarteirão, porque ele já tinha o diagnóstico e tinha as peças. Então, era cômodo, né? Chegava, o diagnóstico da oficina tal, ele me deu, né? Tá aqui. Aí a pessoa cobrava uma mão de obra menor, que é a outra, né? Do diagnóstico, ele possui investimento, possui, né? Lógico, ele investiu para o equipamento, ele tem que cobrar. Sim. E aí eles começaram a não fazer mais esse tipo de serviço, né? Hoje o cliente faz o diagnóstico custa R$100, R$150 para ser feito. Caso você faça na oficina, ele não te cobra o diagnóstico, mas se você pegar o diagnóstico e não fizer lá, aí ele tem um custo. Então, você tem que cobrar o valor do diagnóstico. Aí o cliente já está ciente, que está escrito, né? Você já orienta o cliente que tem um custo do diagnóstico. Então, tem um valor cobrado para evitar que é exatamente isso aí, que você pare de fazer um trabalho que você está fazendo num veículo, num carro do cliente, e pare, faça o diagnóstico, ele vai embora e você deu um diagnóstico e não ganhou nada e ainda perdeu tempo, né? Então, é custo que você parou e não recebeu por isso, né? Então, é uma prática também dele cobrar, avisando o cliente que tem um custo para diagnóstico, caso não seja feito o reparo lá. Tem que colocar preço também no investimento que ele faz, né? Sim. Também, por outro lado, uma coisa que até já foi motivo de matéria nossa, ele tem que saber fazer o investimento, né? Se ele tem um scanner, ele tem que saber utilizar o scanner e comprar o scanner certo que vai ser útil para ele, né? Então, é legítimo que ele cobre pelo diagnóstico, né? Mas muitos mecânicos, né, quem chega, às vezes eles não sabem colocar isso de uma forma clara para o cliente. O que a gente pode falar para os mecânicos com relação à tratativa com o cliente que já chega cheio de defesas? É o cara que já chega, o cara que já chega com o firewall alto, né? Ele já chega resistente a tudo aquilo que o mecânico vai falar. Como lidar com esse tipo de cliente que já chega com todas as ideias feitas e como trabalhar isso? O cliente, assim, ele é um grande aprendizado, né? Então, o pessoal, eu diria assim, que até aproveitando já falar para o nosso público, que o Sebrae tem um programa direcionado para as oficinas mecânicas, né? Então, nesse curso do Sebrae, são 43 horas, de demora de 3 a 4 meses, qualquer escritório do Sebrae aqui do estado de São Paulo pode passar para vocês. Uma das etapas dos módulos é exatamente sobre atendimento a clientes, que tem vários tipos de clientes, né? Tem um cliente estressado, tem um cliente que vai para conversar, enfim, tem um cliente que
que é questionador. Então, o empresário ele tem que ter um preparo para lidar com esses diversos tipos de clientes, né? Então, são diferentes personalidades de cliente, mas isso só o tempo mesmo a oficina consegue tratando dia a dia com os clientes, né? O único alerta que eu diria, assim, para vocês, né, nossos amigos empresários que estão nos ouvindo, é de ter um padrão no seu atendimento, entendeu? Porque se você tiver na oficina diversos tipos também de funcionários que dão atendimento, o cliente vai preferir ser atendido por aquele ali que aceita a imposição dele, que aceita passar o carro dele na frente. Então, você tem que ter um padrão igual para todo mundo, um treinamento, né, de todo mundo falar a mesma coisa e questionar o cliente, enfim, orientar e fazer o mesmo padrão, para não ter diferenças de o funcionário tal me explica tudo direitinho, é bem transparente o orçamento dele. Quando é o outro fala, não, tem que fazer isso, trocar isso, e já não tem muita paciência para conversar. Então, esse tipo de alinhamento na empresa, na oficina, assim, é fundamental, para você até poder aprender como lidar com vários tipos de clientes, a sua equipe como um todo, né, ela saber lidar. Não só um que, quando é o cliente mais exigente, mais zangado, mais estressado, vai a pessoa tal que conhece melhor. Não, é um padrão na sua equipe para todo mundo atender da mesma forma, e sem grosseria, né, sem ser mal educado com o cliente, mas também sabendo impor limites, né? Que como aquele ditado, o cliente sempre tem razão, nem sempre ele tem sempre razão, né? Muitas vezes a razão dele vai ter um limite, a sua empresa também tem razão dali em diante, né? Então, tem que ter esse meio termo. Exato, não pode perder de vista que a oficina é uma prestadora de serviços que lida com o público diretamente, né? E público generalista, né? Que não tem propriamente conhecimento sobre mecânica, né? Mas do outro lado tem que fazer valer o lado especialista e, que nem o José Paulo disse, né? Que nem você disse muito bem, harmonizar, né? Homogeneizar o atendimento, né? Sim, A gente já tem mais alguns comentários. Deixa eu ver aqui. O Hélio Santos diz que a escolha da peça é essencial, mas com os preços da peça na internet é mais barato, a maioria ainda é paralela. A Débora Silva, não adianta ter equipamento de ponta e não saber usar. Tem que ter experiência, conhecimento técnico. Adi Nascimento comenta, saber usar e saber cobrar também, né? Tem que saber, tem que ter uma base, né, para saber cobrar sobre o serviço, né? Aliás, isso é um ponto interessante. Muita gente, para não perder o serviço, acaba abatendo a margem de lucro, né? Isso é uma prática que seria provável ou é algo que vai machucar a empresa a médio e longo prazo, ficar abaixando sempre o valor do próprio serviço, só para ganhar o serviço, ficar em casa e não ter o lucro esperado no final do mês? Então, essa questão ela é complicada quando nós não temos aquele controle financeiro que eu comecei logo no início da nossa vídeo. Você tem que saber exatamente até que ponto que você pode chegar no desconto. Por exemplo, se você tem uma margem, aquele serviço vai te dar 10% de margem de lucro, você vai ganhar 10% daquele serviço. Se você der 5% para ele, parece pouco, mas é metade do seu lucro que foi embora. Então, praticamente, você trabalhou 0 a 0, você não teve lucro naquele serviço. É um serviço que te demorou 2, 3, 4 horas, né, para você fazer, e teu lucro foi mínimo, né, ou muitas vezes até negativo. Teu lucro foi embora de desconto. Você deu 10% de desconto, vamos supor que você tivesse 10% lá de lucro, o teu 10% foi embora. Você trabalhou lucro zero. E isso, Fernando, é um problema que a gente percebeu também naquelas empresas que falam assim, não, eu não sei o que acontece na minha empresa, eu trabalho das 7 às 11, todo dia, tem cliente, só que eu trabalho e nunca vejo acordo de dinheiro. Aí, exatamente por isso, porque ele está trabalhando muito, está trabalhando, né, bastante, tem muito cliente, só que o preço dele está errado. Então, ele está trabalhando com uma margem muito pequena e não vai adiantar. Ele vai trabalhar das 7 às 11 todo dia e não vai sobrar dinheiro, porque a margem está muito
erro no cálculo, calculada errada, e não vai ter lucro mesmo. Então, às vezes, é melhor você não trabalhar tanto das 7 às 11, trabalhar das 8 às 18 e ter um lucro no final do mês. Então, você reduz a sua carga de trabalho, trabalha com um valor correto, cobrado correto do cliente, que muitas vezes pode ser até um engano. Você está tendo muito cliente porque o teu preço está errado, você está cobrando muito fora do mercado. Então, você tem muito cliente, só que você não tem lucro. Então, acaba para a empresa não é interessante. Você é melhor que menos clientes, selecionar seus clientes e ter lucro, né? Trabalhar menos, ter tempo de você estudar, de você ter uma outra atividade, ter um lazer e você ganhar, sobrar dinheiro no final do mês. Não ficar nessa círculo vicioso de trabalha e nunca tem dinheiro, né? E isso aí o Sebrae com certeza vai te ajudar a calcular teu preço de venda, a calcular teu ponto de equilíbrio, vai te ajudar a ter uma vida mais bem gerenciada na parte de finanças. E Dentro do... Desculpa, perdão. Não, e outras áreas também, na área de gestão de pessoas, no jurídico, no marketing, né, que é muito importante, né, você ter a divulgação da sua empresa, saber vender teu produto, né, teu serviço, se apresentar no mercado, ter uma nova visão, né, que hoje a mecânica, ela tem que sair dessa espera do cliente, né, você tem que ser hoje, procurar seu cliente, você ter um cadastro do cliente, que é uma informação riquíssima, que muitas vezes as oficinas não aproveitam, né, não consultam o cliente, não mandam um alerta para ele sobre a hora de trocar óleo, da hora de trocar a pastilha, enfim, de ter uma atitude proativa na divulgação de serviços e que o cliente venha para a sua empresa, para a sua oficina. Nós temos os comentários aqui, a Débora Silva falando que o empresário tem que ser meio psicólogo dentro daquela questão que a gente estava falando do cliente, né? Uhum. Quem atende tem que ser um pouco psicólogo do cliente, né? Acontece. E ela reforça aqui, né, sobre isso que a gente falou da precificação, né? Que o mecânico tem que saber colocar preço no serviço dele, porque ele investe a mão de obra física e o conhecimento dele sobre manutenção automotiva, ele tem que colocar o preço que é justo em cima, e não é ilegítimo você colocar preço nisso, desde que seja a precificação correta. A Débora Silva fala que, né, exatamente, temos uma margem, não podemos canibalizar os nossos preços em detrimento da concorrência. Ou seja, isso a gente vê muitas oficinas, né? O pessoal com quem a gente geralmente faz matérias, aí as oficinas que a gente conhece, que a gente entrevista, reclama que justamente eles perdem muito serviço porque o cliente leva para uma outra oficina que faz pela metade do preço, só que daí essa outra oficina que está fazendo pela metade do preço, por 70% do preço que ele cobraria, tá achatando a margem de lucro ou não está tendo lucro, justamente para ter um serviço, mas isso não funciona, né? A rigor, isso não vai funcionar, né? Além de ser prejudicial para o setor como um todo, isso não funciona. Ninguém ganha dinheiro com isso. Sim, ele acaba com esse preço dele aí, como ele não sabe calcular o preço, ou calculou o preço errado, ele acaba sendo uma referência negativa para o setor. Que aí o cliente chega na sua empresa e fala, quanto você vai me cobrar a hora? Eu cobro, um exemplo lá, R$100 a hora. Mas o fulano lá da esquina, ele cobra 60, entendeu? E aí ele não está sabendo calcular o preço, ele está tendo uma estrutura muito menor que a sua, mais barata, não tem os equipamentos que você tem, elevadores, funcionários registrados, etc. Né? Então, você não pode jamais se comparar com uma outra empresa que não cumpre todos os requisitos e muitas vezes está cobrando o preço errado, né? Então, se você seguir ele, você está seguindo o preço errado e tanto você quanto ele vão acabar logo com dificuldades financeiras, né? Porque você não vai conseguir formar um capital, que é um dos pontos que a gente bate sempre para a empresa, que você tem que ter uma empresa capitalizada. Então, para você ter uma empresa forte e capitalizada, para aguentar uma crise como essa do Covid, né, que a gente falou no comecinho, que só 30% das empresas, antes da crise, estavam bem, né, quer dizer, outros 70% não estavam ou razoável ou ruim, né. Então, a crise, ela acentuou isso, porque você parou de faturar. Então, mas antes da crise, as empresas também já estavam ruins, por causa, um dos problemas, com certeza, é a parte do controle financeiro, né? Você tem que ser muito rigoroso com isso.
E peça ajuda do Sebrae. Não tenha dificuldade. O Sebrae está aqui para te ajudar nesse ponto. Ajuda você a ter um controle financeiro melhor, como você faz um planejamento, como você se organiza mais para atrair novos clientes. Por aí vai. O Sebrae te ajuda em todo esse momento de dificuldade que, com certeza, após a interromper o Covid, né, as empresas vão precisar de muita ajuda. E nós estamos aí à disposição. Sem dúvida. Aproveitando, antes de ler os próximos comentários, né, pegando o gancho que o Zé Paulo levantou sobre a disponibilidade do Senai, falar que o curso do mecânico, né, que é o EAD da Revista Mecânico, está com praticamente todos os cursos grátis neste mês. cursodomecânico.com.br. Link vai aparecer para vocês aí no Facebook, cursodomecânico.com.br. Todos os nossos cursos de EAD, temos cursos com parceria com várias empresas, outros cursos aí de atualização que estão lá disponíveis para vocês, especialmente nesse mês de abril, nessa condição especial que a gente está vivendo de pandemia, de muitos profissionais em casa, para ninguém parar de estudar. Estudo também, estudo técnico é muito valioso também nessa área. É investimento, né? Sem dúvida nenhuma. cursodomecânico.com.br. Só ler os próximos comentários aqui. Diego Manuel Vieira, tenho muita dificuldade com cliente que pesquisa muito no YouTube. Esse é um problema do pessoal que já chega com a ideia pré-determinada, mas quem faz o diagnóstico, o mecânico tem que estudar, tem que se informar e tem que saber, né? Que nem disse a nossa amiga ali em cima, que o mecânico também tem que ser um pouco psicólogo aí do cliente. A grande dificuldade, de Nascimento, a grande dificuldade é conhecer o ponto de equilíbrio de uma empresa e saber o valor ideal de mão de obra. Isso é uma coisa que, né, instituições como o Sebrae, né, nos cursos que o Sebrae provê de gestão, ajudam as empresas, né, e especialmente, né, o José Paulo representa o Sebrae na área de reparação e manutenção automotiva, tem o conhecimento necessário para passar para vocês esse sentido. O Alexander, mais uma vez, sempre vai ter um que faça por metade do preço, vai ter a oficina que vai fazer pela metade do preço, e nenhuma das duas vai ganhar, e nem o cliente, muitas vezes. Janaildo, acho que se não me engano estava com a gente ontem também. Sistemas de informação auxiliam em todos os sentidos a empresa, uma segurança tanto para a oficina quanto para o cliente. É o banco de dados que você tinha comentado, José Paulo, de a oficina ter o controle dos clientes, né? E estar sempre próxima do cliente com os dados, né? Para sempre procurar e informar o cliente quando o carro precisa de manutenção novamente, né? Eu acho que isso é fundamental. Você tem uma informação que vale muito dinheiro, vale ouro no seu banco de dados, né? Você tem um cliente que você já atende há 4, 5 anos, sabe o último reparo dele quando foi, você já pode até prever qual seria o próximo reparo que ele deveria estar fazendo, então você já alerta, manda um zap, manda um e-mail, enfim, você comunica a esse cliente, principalmente agora aproveitando esse período de home office, que muita gente vai estar em casa com o carro parado, não vai estar usando, e é o momento ideal para vocês, né? Eu diria que a oficina mecânica, ela tem 2 fatores muito positivos nesse momento de crise, né? Que o pessoal estando em home office, e a oficina, ela continua aberta, ela não foi proibida de você exercer, então já é um ponto positivo. E outra questão também é o banco de dados que você tem dos seus clientes, então você pode ter todo acesso às informações e avisar pelo WhatsApp, e oferecendo até um sistema de leve trás. Você vai, liga para o seu cliente, agenda, pega o carro dele, faz o reparo e traz de volta. Então, o cliente fala, não posso sair porque eu tenho idade, eu sou do grupo de risco. Fala, não tem problema, nós vamos até a sua casa, nós vamos trazer seu carro, faz todo o reparo e trazemos de volta. Então, é uma oportunidade que você já tem, aproveitando o cliente em casa, né, que o cliente não vai usar o carro, e ele pode ficar 2 dias na oficina que não tem problema nenhum, é diferente daquele problema anterior, né, do dia a dia da correria, que a pessoa nem bem chegou com o carro, já quer saber quando que ele retira, né? Ele Exato, acabou de... o carro... Ele já quer ver quando que vai ficar pronto o carro, já quer a ansiedade. Agora não. Agora você pode agendar e programar
todos os dias da semana os reparos dos carros, né? Então você vai, pega, repara e leva. Então é uma oportunidade que eu considero assim um grande privilégio do setor, que tem que saber ser bem aproveitado. Tanto o serviço de leve trás, né, quanto esse serviço de avisar o cliente quando ele vai precisar da próxima manutenção. A gente vê carros aí de alta gama, né, tipo BMW, se eu não me engano, Mercedes tem, ou BMW tem, não lembro se a Audi tem, que avisa no próprio painel, o próprio multimídia, ele avisa que o carro tem uma manutenção para ser feita e já informa a concessionária que aquele carro precisa de manutenção, troca de óleo, troca de fluido de arrefecimento, que seja. O carro avisa a concessionária e a concessionária já agenda com o proprietário. Lógico que o carro não precisa, né? Quem tem o controle do dado do cliente, ele não precisa ter a comunicação diretamente com o carro, mas se ele tem os dados do carro guardados, né, e os dados do cliente, ele pode fazer essa ponte tranquilamente, né? Sobre tecnologia, o Gladstone Frank, Potência Car Service de Salvador, Bahia. Sobre o scanner, ele comenta, na verdade, os donos de oficina precisam entender o que é e para que serve, principalmente quando utilizar o scanner. Exemplo, precisamos passar o scanner toda vez que se realiza uma revisão preventiva, entre diversos motivos, deveremos usá-lo. É uma coisa, né? O scanner, ele é uma ferramenta para identificar códigos de erro, né? Mas, por exemplo, o código de erro sonda lambda não quer dizer que a sonda lambda tá defeituosa, né? Às vezes tem um defeito que está provocando o erro na sonda lambda. Aí entra a experiência, o conhecimento e o discernimento do mecânico em fazer o diagnóstico. O scanner é mais uma ferramenta, não vai dar de mão beijada ali e falar, o código de sonda lambda. O código de sonda lambda pode ser várias coisas. O código de injeção pode ser várias coisas. Ele dá várias hipóteses. Por isso que o mecânico tem que ser muito bom mesmo tendo o scanner, todo o equipamento tecnológico, ele ainda tem que ter o conhecimento para identificar dentro daqueles defeitos qual que é o provável, o mais provável, né, que pode ser, ter várias soluções de peça que ele tem que trocar, na verdade ele tem que ser, essa é a grande, o diferencial do conhecimento tecnológico, né, do mecânico, né, que tem que aplaudir, né, porque uma das categorias que eu mais admiro, sem dúvida, são o pessoal dos reparadores automotivos, né, que quanta informação, tanta tecnologia, né, que aparece a quantidade, né, de motores diferentes, né, motor agora vem híbrido, elétrico, combustão elétrico, meio, né, o ano que vem já tem a Nissan lançando um modelo aí híbrido, né, modelo mais SUV, né, vai ser híbrido, é uma outra novidade, enfim, é muita informação, muito modelo diferente que o mecânico todo dia tem que se aprimorar, é um desafio mesmo, né, o pessoal do mecânico, eu tiro o chapéu para eles, é muita informação. Tem que ter um nível de conhecimento hoje, né, praticamente de nível de engenharia, né, e ao mesmo tempo tem que ser empresário, né, tem que saber falar com o cliente, não é uma profissão que exige muita dedicação, muito amor, né? Para ser mecânico tem que ter muito amor pela profissão. Exatamente, porque tem que ter todo esse jogo de cintura para tratar com o cliente, hoje em dia, cada vez mais na informação, né? Porque antigamente, quem começou há tempo atrás, era mais simples, né? Falou, tem que trocar a embreagem é tanto, minha mão de obra é tanto, e a pessoa não discutia. Hoje não, você falou que vai trocar a embreagem, a pessoa já está no smartphone, já olhando, já fala, não, quanto que é a tua embreagem? Eu vou te cobrar R$800, não, mas eu estou vendo aqui, tem R$500, estou vendo aqui no site, aqui, entendeu? Então, é difícil você lidar com essa situação, né? E muitas vezes a pessoa vai comprar, vai demorar para trazer a peça, ou muitas vezes a peça demora para chegar, enfim, aí você fica com mais um problema, com o carro parado, com a peça que não chegou. É difícil, né? A situação hoje do dia a dia com o cliente tem que ter todo um preparo bem profissional mesmo, né? Você tem que ser um empresário, assim, com bastante preparo, né, tanto de técnico como de pessoa, né, de gestão, tanto na sua equipe quanto no cliente, né. E antigamente, né, falando em tecnologia, antigamente você tinha 4 grandes montadoras, né, até o final dos anos 90, você tinha 4 grandes montadoras instaladas no país,
e os carros estavam começando a experimentar uma mudança tecnológica, né? Eu lembro, teve uma apostila que o próprio Sebrae lançou em 2012, que tinha uns dados sobre o número de oficinas mecânicas no país, e a gente percebe que em 1998, quando a injeção eletrônica ela se populariza de vez, que praticamente os carros carburados saem de linha, entre 1998 e até 2001, 2002, praticamente metade das oficinas regularmente registradas como comércio, elas somem do mapa. Você tinha 140 e tantas mil oficinas, cai para 80 ou até menos. A gente publicou, no nosso site a gente tem esses dados aí em notícias em matérias que a gente publicou tempos atrás, mas justamente quando você tem essa primeira grande revolução, falando de carro leve, né, em oficinas de veículos pesados, isso está sendo muito gritante desde então também, né, Euro 3, Euro 4, Euro 5, a mudança da tecnologia de caminhões e ônibus, né, está pegando muito, que era um setor ainda mais engessado tecnologicamente com relação àquilo que se conhecia 20, 30, 40 anos antes, né? Não era tão atualizado e, de repente, se atualiza de uma vez, e isso pega muito para as oficinas em questão de necessidade de atualização, em questão de necessidade de conhecimento, investimento em ferramenta. Então, realmente é uma profissão que demanda amor acima de tudo para aguentar todas essas pancadas, toda essa necessidade de produção de conhecimento, né? Mais comentários. O Fernando Castilho Sandoval. Tem que baixar seus preços, fazer suas ofertas com claridade e fazer propaganda. Baixar preço a gente já falou, você tem que ter uma precificação justa com relação ao serviço que você presta para o seu cliente. Mas isso é uma coisa interessante sobre ofertas. O mecânico, muitas vezes, ele tem a oportunidade de oferecer um serviço que é vantajoso para ele financeiramente e também para o cliente. Como que ele pode comunicar isso diretamente para o cliente? Falhou um pouco a sua pergunta aí, Fernando. Deu uma falha. Desculpa, o Fernando Castilho Sandoval fala sobre ofertas, né? O mecânico, se ele identificar uma oportunidade de oferecer uma oferta para o cliente, ou para o público em geral, o que a gente pode aconselhar para o mecânico fazer? Ele tem que ser ativo em rede social, ele tem que ativar a base de dados dele, como que ele poderia fazer? Eu acho que a ferramenta ideal ele tem que se divulgar bem nas redes sociais. E até aproveitando o gancho da pergunta do Fernando, né, que ele fez, muitas vezes, uma das oportunidades até que a oficina mecânica tem por exemplo, o cliente ele vai até a oficina reclamando que está ouvindo um barulho, né? Por exemplo, a pastilha dele está com um problema. Então, o mecânico vai apurar, vai fazer o orçamento para ele. Só que, além disso, ele vê uma série de outros itens que ele poderia trocar um limpador do para-brisa, uma lâmpada queimada, alguns itens que muitas vezes o empresário não faz, porque ele fala, não, mas se eu fizer tudo isso aí, vai ficar muito caro, o cliente não vai querer fazer, porque vai ficar o orçamento muito caro. Não, mas muitas vezes, se você fizer um pacote que ele já aproveitando que o carro dele está parado na oficina, além de trocar disco e pastilha, ele já repare luzes, troca o limpador e a suspensão, enfim, outras peças que estão mais graves, que podem quebrar a qualquer momento, ele vai ficar contente. Pelo menos você alertou de um problema, falou, olha, as lâmpadas que estavam ali eu já troquei, eu dou como cortesia, enfim, você faz uma cortesia, anota, e já avisa para ele de algum serviço adicional que ele teria que fazer, aproveitando o momento. Se ele não fizer, não tem problema, não vamos aumentar o orçamento dele. Mas ele foi alertado de que teria que fazer, porque amanhã depois quebra, ele vai dizer que ele quebrou porque você foi na oficina, ele foi na sua oficina e acabou dando um segundo problema que não tinha antes, né? Às vezes o cliente acontece isso, né? Você vai lá, troca o disco, né, e a pastilha do carro, de repente
cliente vai que semana seguinte quebra a suspensão, ele vai dizer que foi da tua oficina alguma coisa errada. Com certeza, Poxa, nossos ele que é o amigos especialista. aí, isso Poxa, ele não viu exatamente. isso, né? Isso, exatamente. Ou fala, por que você não me alertou? Por que você não falou que ia quebrar? Ele fala, não, eu percebi que estava vazando, mas não, não foi alertado, né? Então, é um problema que você perdeu a oportunidade de falar. Não precisa ficar com medo dele não fazer, mas você, só de oferecer, alertar, tenho certeza que a grande maioria faria, né? Que a gente fez uma pesquisa de um tempo atrás sobre isso aí. Quanto que é até uma pergunta que eu faço para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Quantos de vocês procuram dos orçamentos que vocês fazem por dia, 3, 5, 6, 7? Quem procura saber se o cliente vai fazer ou não? Muitas vezes a pessoa faz o orçamento e esquece, deixa embora. Muitos fizeram proposital isso, esperaram que a oficina mandasse um e-mail, um zap, perguntando, e aí, gostou do meu orçamento? O que achou? Tarará? E muitas vezes não tem esse retorno. As oficinas não dão esse retorno para o cliente, sabendo se ele gostou, se ele vai fazer, se o tempo vai poder essa semana, na próxima, enfim, esse feedback falta das oficinas mecânicas, né? Aproveitando, além de você fazer esse serviço complementar, você ainda perguntar se ele gostou do seu atendimento, se alguma reclamação, enfim, é um ponto também para o pessoal pensar aí. Pesquisa de satisfação, né? Para você saber também, para você não É, ficar no escuro, né? Para você saber ou identificar pontos de isso, melhoria na oficina, né? isso, e também no orçamento, se ele não fechou, por que ele não fechou na sua oficina? Entendeu? Porque ele vai dizer, Exato. não gostei do atendimento, a pessoa foi assim, o preço estava muito caro, enfim, não me deram muita atenção. Aí você vai ter um ponto também para melhorar no seu atendimento. Então, no orçamento, você já melhora para você ter até um desafio, um indicador também, pode ser um indicador seu. De 10 orçamentos, eu quero fechar 7. Hoje eu fecho 2, né? Tenho 10 orçamentos, só fecho 2. Por quê? Eu quero fazer um desafio de eu fechar 7 orçamentos. Vai melhorando, né, com o tempo, né? Aí você vai questionando o treinamento, enfim, por que você não está fechando tanto orçamento? Vem muita gente da sua oficina, mas ninguém faz o serviço lá. O que está acontecendo? Algum problema tem. Então, é um problema também para pensar no indicador. Muitas vezes não é preço, é atendimento, muitas vezes, Atendimento, exatamente. A né, pessoa não dá devida disponibilidade, atenção, aspecto da oficina, né? É uma exatamente. coisa, É né? isso. Não poder, Apresentação do funcionário. não podemos. Quando eu fiz Senai de mecânica, tinha a história do bolinho de graxa. Não pode mais ter bolinho de graxa, né? Todo mundo tem que trabalhar num padrão. Não existe porque a gente tem que se sujar mais, né? Os carros hoje não é mais um serviço tão sujo. Então, toda essa parte também entra na conta, né? Só complementando com os últimos comentários aqui, o Zeca da Zecar volta a comentar que a conversa com o cliente, aí que entra a conversa com o cliente, dá uma conversada com ele e explicar por que o seu valor é X, falando de precificação, né? Baratos tem muito por aí, mas qualidade e atendimento sempre tem diferencial. O Janaildo falando que ele já tinha serviço de leva e traz mesmo antes da quarentena. E uma dúvida da Mecânica Medeira, eu gostaria de saber qual é a previsão do Sebrae para o nosso segmento pós-pandemia? Qual que vai ser o cenário que o nosso segmento de reparação, reposição e manutenção automotiva vai enfrentar, na sua opinião? Então, na verdade, a previsão é que vai ser uma dificuldade bem grande, porque muitas empresas estão paradas, né? Estão profissionais, né? Parados, profissionais liberais, empresas, comércio, parte da indústria, tudo isso se parou. Então, com certeza vai refletir nos serviços de oficinas mecânicas, né? Porque você vai encontrar o teu mercado consumidor num período de recuperação. Então, eu diria que dos próximos 6 meses, após a recuperação da liberação da coronavírus, né, que a gente volta a retomar, vai precisar um bom esforço de todo mundo para repor os seus negócios, repor as finanças, né, e os seus controles, né. Tanto que o governo tem ajudado alguns profissionais liberais, os MEIs, né, para poder não ter um impacto tão grande
como se não fizesse nada, né? Mas vai ser um período de bastante luta, de bastante dificuldade. É nesse período que o Sebrae vai estar ajudando vocês. Então, conte com a gente aí nessa retomada. E já, então, aproveitando o gancho, como que o mecânico, como que o empresário pode entrar em contato com vocês aqui do Sebrae de São Paulo? Então, o Sebrae, ele está hoje, das 7 da manhã às 19 horas, né? Aí já aparecendo na tela, o 0800 570 0800, tem consultores esperando vocês nas dúvidas, pode ser dúvida trabalhista, dúvida financeira, dúvida de marketing, como divulgar minha empresa, como conseguir mais clientes, enfim, todas as informações que você precisa na gestão de negócios, o Sebrae vai estar te apoiando. Então, nós estamos de segunda a sexta, das 7 às 19, a ligação gratuita, e tem um consultor aguardando vocês para resolver qualquer tipo de problema que vocês tiverem na parte de gestão de marketing, gestão de pessoas, enfim, o Sebrae vai ajudar vocês. E só aproveitando, Fernando, aproveitando aí a informação que você passou, realmente é verdade essa a sua memória está boa. Você falou de 98 para 2010, se eu não me engano, né? Nesse período, só para vocês terem uma ideia, foram fechadas em torno de 50 mil oficinas. É um número muito expressivo. 50 mil oficinas ficaram pelo caminho. Então, a gente imagina o mercado que os automóveis, a produção de automóveis cresce a cada ano. Então, cada ano tem mais automóveis no mercado. E se você tem uma queda de oficinas, é um mercado assim, totalmente contrário, né? Como é que você pode ter um crescimento de automóveis, produção de automóveis na rua, mais carros na rua, quer dizer, o mercado de vocês está bom, não está recessivo, e as oficinas fechando. Então, é aquele problema do empresário que põe o preço de lá embaixo, achando que ele está ganhando. Na verdade, ele está fazendo aquele sistema do trabalha e nunca vê a cor do dinheiro. Um dia ou outro ele vai quebrar. Não tem matemática, né? Se você não tem lucro, você não consegue sobreviver, não consegue gerar investimento, não consegue comprar um equipamento, não consegue investir na sua oficina, então vai ficando caindo no tempo, né? Perdendo capital, perdendo a possibilidade de melhorar, de investir, enfim, você ter uma vida melhor, se você acaba ficando até doente, né? Você trabalhando das 7 às 11 todo dia, não tem tempo de cuidar nem da saúde, né? Então, você não é o caminho correto. Então, vamos selecionar melhor os clientes, trabalhar menos, mas de forma correta, com rentabilidade. E isso aí, é lógico que a gente ajuda vocês, o Sebrae está em 33 pontos, né, do estado, e à disposição de vocês aí. Qualquer cidade que vocês estiverem aqui no estado de São Paulo, tem um Sebrae próximo de vocês. Bacana. José Paulo, eu gostaria de agradecer demais a sua participação conosco, agradecer que você aceitou o convite aqui de conversar com os amigos mecânicos pelo nosso Facebook, que não abrange só São Paulo, mas o Brasil e até fora. Então, queria agradecer demais você compartilhar a sua experiência e o seu conhecimento conosco. E antes da gente se despedir, eu gostaria só de reforçar que a revista Mecânico deste mês ela é digital. Você pode acessar o PDF e as matérias pelo site omecânico.com.br e também quem tem celular Android pode acessar o app O Mecânico no Google Play. Tem todas as revistas no Google Play desde janeiro de 2012 e no site nós temos também praticamente todas as revistas aí de 2015 para cá, todas as revistas estão disponíveis e a gente vai trabalhar para disponibilizar todo o nosso acervo o quanto antes possível para vocês. José Paulo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Por favor. Eu agradeço, Fernando, o seu convite, foi uma honra participar. E você também, amigo empresário que nos assistiu, procure o Sebrae. Nós estamos aqui para ajudar vocês. A maioria dos nossos produtos, agora com a coronavírus, está tudo gratuito, né? Então, vocês vão ser bem atendidos, não tem custo nenhum para ajudar na retomada. Com certeza, vocês vão... A gente espera, né, que a economia volte a aquecer e o Sebrae vai estar aqui para ajudar vocês. Tá bom? Obrigado e boa noite a todos. Vamos torcer para nossas vidas normais voltarem o quanto antes e isso, a gente, exatamente, nosso próximo encontro não seja pela internet, com certeza. Né? Seja ao vivo. Isso aí. Grande abraço. Obrigado, Fernando. Um abraço, grande pessoal. Abraço, Zé Paulo. Grande abraço, boa noite. A todos que nos acompanham. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Amanhã, abraço a todos. antes da gente se despedir, amanhã nós temos live com o pessoal da Daico. Não percam, hein? Até amanhã.